Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde. Fazendo esse vídeo aqui em relação a um vídeo que eu vi aí de um pessoal aí fazendo, dizendo, entendeu? Algumas mentiras. Algumas não. 100%, porque ali não existe esse negócio de meia mentira, entendeu? Porque o que eles falou ali é absurdo. É absurdo. Em relação à volta do Messias, que como se ele nunca fosse voltar. Em relação aos gafanhotos. Uma forma de pensar totalmente fora do que o Messias ensinou, entendeu? E ainda dizem seguidores do, abre aspas, Criador do céu e da terra, fecha aspas, entendeu? Criador do céu e da terra deles, né? Porque o verdadeiro eles não conhecem, não. Entendeu? Esse falso deles aí, que pelo jeito que eles falam, pega na mãozinha deles e leva eles pro caminho, né? Porque o que eu conheço, ele traz a verdade através de pessoas. Entendeu? Ele traz a verdade através de pessoas, não é brincadeira, não. Fala que crê no Messias, mas não acredita nas palavras dele. Diz que o que dá pra entender é que o Messias é como se fosse um sacrifício pra eles, entendeu? Tipo, como Moisés lá, que mandava o povo sacrificar um bode, entendeu? O Messias não é isso não, meu amigo. Não é esse o significado da morte do Messias. Você tá totalmente enganado. Você pensa que já tá tudo feito pra você se salvar? Não, filho. Isso daí é conversa de líder religioso. Não tá tudo feito, não. Salvação você constrói com as suas mãos, entendeu? Você constrói com as suas mãos. Não é que o que você faz você vai se salvar. Mas o significado é bem simples. Você tem que crer no Messias, amar o próximo, amar o Pai. E como que você ama o próximo, ama o Pai? Boas obras, você faz com as suas mãos, entendeu? Você faz com as suas mãos. Por exemplo, você pensa assim, tipo, não, o Messias morreu por mim, agora eu vou matar aqui, eu vou roubar, eu vou fazer isso daqui, porque já tá tudo feito, eu tô salvo. Entendeu? Não é assim não, filho. Não é assim não. Você tem que se arrepender do que você faz de mal e fazer o bem. Porque para se salvar, salvação é simples. Só que do jeito que você falou aí, você diz que tá salvo, não sei o que. Desse caminho está seguindo aí mentindo, não. Mentindo, não. Diz que o Messias nunca vai voltar. Como ele nunca vai voltar? Lá em Mateus 24 diz que não passaria aquela geração se acontecer aquelas coisas. Sem ter guerra, sem ter fome, sem ter desastre. Realmente não passou. Não passou aquela geração sem ter tudo aquilo. Entendeu? Só que o Messias disse bem claro no final. Tá aqui, ó. Ele não vai voltar? Não vai voltar? Tá bem aqui, ó. Que ele fala da figueira. Mateus 24, versículo 33. Igualmente. Ó, vou ler, né? Porque vocês não... Parece que não lê. Parece que... Não sei nem o que falar, velho. Quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Ó, presta atenção. Vou ler de novo. Quando virdes todas, ver. Quando você ver, você tem que ver todas as coisas. Entendeu? Com os olhos, você tem que ver. Você não tem que ouvir, você tem que ver com os olhos. Entendeu? Quando ver todas essas coisas acontecendo, sabei que ele está próximo às portas. Naquela época não tinha como você ver. As coisas aconteceram com diferença de tempo. Não foi na mesma época.
E você não tinha como ver todas essas coisas. Porque uma coisa acontecia aqui e outra do outro lado do país, por exemplo. Vamos dizer assim. Naquela época o mundo se resumia ao quê? O Oriente Médio. Europa, não sei como se chamava aquele continente. A Europa naquela época. Hoje em dia se chama Europa, entendeu? Mas naquela época era outro. Podia ser outro nome, entendeu? O continente. Naquela época era isso. Era o que as pessoas sabiam. Elas não sabiam o que acontecia no Japão. Sabiam o que acontecia no Brasil. O Brasil existia. Não o nome Brasil, não era o país Brasil, mas o continente americano existia, meu amigo. Tinha gente morando aqui. Os índios, os maias, os astecas, entendeu? Tinha povo morando aqui. Não era um lugar inabitável. Não tinha como você saber o que acontecia aqui. Entendeu? Agora, dizer que o Messias não vai vir. O Messias disse bem claro, ele sabia que pessoas como você ia blasfemar. Por isso que ele deixou bem no final ali assim. Igualmente, quando virdes todas estas coisas. Todas. Ah, ele já veio? Veio em secreto? Então, eu não vi. Você viu? Você viu? Você viu ele voltando? Porque ali diz que o relâmpago vai se mostrar do Oriente ao Ocidente. Se mostrar. Ele não vai vir oculto. Se mostrar. Entendeu? Ah, o Messias nunca vai vir, essa baderna vai ficar pra sempre, então? É isso? Pra você tá bom? Esse mundinho aqui do jeito que tá? Tá bom? Liga a TV aí. Coloca ali no Datena. Digamos assim, porque o Datena só fala, meu, de coisa ruim. Você para pra assistir aquilo ali, meu amigo. 30 minutos de coisa ruim. Você vai ver. Vê lá. O mundo tá ótimo, né? Tá bom. Tá bom, né? O Messias morreu pra isso, né? Pra ver sofrimento pra eternidade, né? É? Pra isso que ele morreu. Pra ver sofrimento pra sempre. Não conheço esse Messias que tá falando aí não, meu. Você não tá falando do mesmo Messias que eu tô falando, não. O Messias que eu conheço, ele vai voltar sim. Ele vai voltar pra cumprir a escritura. Entendeu? Pra jogar os demônios no lago de fogo. Entendeu? Depois no juízo, o juízo vai demorar um tempo. Mas ele vai vir pra jogar os demônios no lago de fogo e pra buscar sua noiva. Entendeu? Tanto que até os demônios sabem o tempo que eles têm. Você não, né? Tipo, quando o Messias viu lá o endemoniado, os demônios pegou e falou pra ele: olha, vieste antes do tempo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Será? E aí? Então não tem tempo. Ele nunca vai vir, vai ficar aí. O mundo vai ficar assim, até, digamos assim, abre aspas, explodir tudo. Aí não vai sobrar ninguém, aí acabou pra você. É isso que é o fim. É isso o fim, né? Entendi. O juízo não existe, então. Também não tem juízo. Não tem lago de fogo. Não deve existir nem demônio, né, na sua cabeça. Não existe, né? Tipo... Não existe nada disso, né? Ninguém construiu as pirâmides, não tinham tecnologia. Isso é outro assunto, seria até meio que ruim entrar, porque é muita discussão, mas eles não tinham tecnologia, né? Ninguém tinha conhecimento naquela época.
Entendeu? Aí o outro... Vamos lá. Outro assunto. Aí o outro vem e me diz... Não. Os gafanhotos, que fala Apocalipse 9. Vou até abrir aqui. Apocalipse 9. Que são soldados romanos. Nossa, cara. Pô. Você se superou, hein, truta? Você se superou. Vai ser mentiroso assim, meu. Entra no livro de Apocalipse. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Tá aí, ó. Quer ver? Eu vou ler aqui pra você. Ó. Vou começar do começo, pra não dizer que eu não li tudo. O quinto anjo trocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o selo do Pai. Vamos lá. Vamos continuar. Vou ler tudo. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como os cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como um ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e arguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era seu nome, Abaddon, e em grego, Apollyon. Tá. Ótimo. Vamos lá. Soldados romanos. Aqui diz assim. Vamos lá, começar do começo. Primeiro, vou fazer uma pergunta pra você. Os judeus mandaram matar o Messias, né? Entregaram ele. Entregaram eles aos romanos. Quem executou a pena? Responde aí pra mim. Quem executou? Quem matou o Messias? Quem enfiou a lança no Messias? Não foi um soldado romano? Aqui diz que os gafanhotos não podem tocar em quem tem o selo do Pai. Então o Messias não tem o selo do Pai. É isso? O Messias não tem o selo do Pai, então. Porque se é soldado romano, soldado romano é o gafanhoto, né? Ótimo. E aqui diz também que eles não podiam matar. Já viu um soldado que não mata? Qual soldado que não mata? Diz pra mim. Aí vem aqui. Vem mais um aqui. E tinham cabelos como de cabelo de mulheres. Como que um soldado vai pra guerra com cabelo de mulher? Você tem problema na cabeça, mano? Cabelo de mulher na guerra? Não tem como. Eles têm cauda de escorpião também? E o pior de tudo, né? Não, vamos lá. Tem que chegar a esse ponto, né? Porque vamos lá. Diz que eles não iam fazer dano a erva ou verdura alguma da terra. Tá? Os
Os gafanhotos, né? Claro. Agora, você já viu soldado que não queima aonde ele destrói, aonde ele mata as pessoas? Ele não queima as plantações? Ele não faz isso, né? Nenhum soldado faz isso, né? Cadê a ordem do general romano que disse isso daí? Entendeu? Deu ordem pra eles aí, pra eles não queimar nada. Pra eles não matar, só atormentar. Ir lá com a lancinha lá, ó. Atormentar, furar as pessoas. Não, vamos ali, vamos furar, mas não mata ninguém não. 5 meses a gente fica ali furando. 5 mesinho. Pô, cara. Sem condição, né? Tem nem o que dizer. Aí vem o outro me diz assim, né? O mesmo que diz que o Messias nunca vai voltar. Diz assim que funciona assim. Você morre e você encontra o Messias. Aí vai assim por todas as gerações para sempre, né? O sofrimento, lá no reino do céu a gente vai ser obrigado a assistir as pessoas se matar aqui para sempre. Entendeu? Esse é um dos, digamos assim, esse é um dos motivos pelo que o pai não ressuscitou os salvos ainda, entendeu? Porque colocar os salvos lá em cima para ficar vendo sofrimento aqui, entendeu? Ele só vai ressuscitar quando aniquilar toda a dor e sofrimento, porque ninguém quer mais ver isso, entendeu? Aí o Messias não vai vir não, tem que, você morre, aí você vai lá, igual um Gasparzinho, se encontra com o Messias. Nossa, o Messias quando ele subiu ao céu ele foi ressuscitado. O Messias é a sombra, ele ressuscitou. Ele não foi morto encontrar com o Pai, ele foi vivo. O reino do céu é de vivos, não de mortos. Entendeu? O reino do céu é de vivos, não de mortos. Ele foi vivo encontrar o Pai. Foi ressuscitado. Para o juízo tem que ressuscitar. Ninguém é julgado igual um Gasparzinho ali. Ai, eu estou em alma aqui. Sou uma alma aqui e vou ser condenado. Não. Vivos. Tanto que o julgamento é a segunda morte. A pessoa, para ela morrer, ela tem que estar viva. Entendeu? Se você continuar nesse caminho aí da mentira, só tem um caminho, lago de fogo. Você que sabe. Tá aí, ó, palavra. Vocês querem humilhar nosso irmão aí? O nosso irmão, ele disse bem claro. Quando você vê o 8º rei, vê que é ele. A pessoa aí que foi aí, ela viu que era o 8º rei. Ela foi porque quis, eu não fui. Ela foi, eu não fui. Vários irmãos não foram. Por que ela foi? Porque a gente sabia que não era o 8º rei. A terra não se maravilhou. Entendeu? O cometa não caiu. Ele falou do cometa. Ele falou da terra se maravilhar. Ele falou quando visse que era o 8º rei. Ele também não falou que ia ser nas Olimpíadas, não. Ele falou que ia... Ele perguntou a diferença de tempo entre Olimpíada e Copa. Mas vocês não entenderam isso, né? Entenderam? Também não deve ter marca da besta pra vocês, né? Desde aquela época lá. Desde aquela época a marca já está sendo implantada. Estados Unidos. Austrália. A Austrália já é todo vapor. A Austrália já é como um sistema monetário lá. Entendeu? Mas não, o Apocalipse tá mentindo. O Messias tá mentindo então. Porque quando vocês falam assim da Bíblia, vocês não separam o joio do trigo. Não separa o joio do trigo. É tudo enganação, então. O que o Messias disse é mentira. O Messias vocês creem é quem, então? Que vocês falam aí? Qual é o Messias de vocês? A escritura dele tá aí na Bíblia. Tem algumas que é parte adulterada. Tem sim. Mas por que líder religioso ia deixar parte que condena eles próprios? E tem parte que condena eles próprios ali. Mateus 23:10, bem claro. Ninguém se chama de pastor, ninguém se chama de padre, ninguém se chama de pai. Condena eles próprios. São cães.
Ou você acha que é normal? Um planeta Terra desse daqui, aí tem um líder religioso máximo lá no centro, na Europa, que se chama Papa. Ah, meu amigo. Ele tá querendo se dizer nosso pai. Uma blasfêmia. Você sabe o que é blasfêmia? Acho que não, né? Vai ficar essa baderna aí pra sempre, né? Ele aqui, assim, lá sentado no trono de ouro dele, se achando todo poderoso. Porque não é só ele, né? Tem muitos outros, líderes religiosos todos, mas esse é o principal. Que ele fica sentado no trono de ouro lá e é idolatrado por milhões, chamado de pai, entendeu? Vai ficar pra sempre, nosso pai vai assistir isso pra sempre, né? O Messias nunca vai voltar pra acabar com a baderna, nunca. Os demônios nunca vai pagar o que eles fizeram. Tudo bem, então a gente é mentiroso, então. Beleza. É isso que você pensa? Tá aí, ó. Tem a chance de se arrepender ainda. Entendeu? Tem a chance. Mas se não se arrepender, entra naquilo. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. É isso aí, irmãos. Valeu.